Olá pessoal, estamos de volta com 30 minutos de conversa e essa semana eu estou aqui em Lagoa Nova, numa noite muito especial, uma noite muito fria. As meninas aqui já estavam admiradas com o tempo hoje à noite. Isso costuma acontecer de manhã, logo cedo, nesse clima desse jeito, mas hoje estava diferente. Eu acho que era uma forma de mostrar a gente, que é lá do sertão, de que aqui o frio é sempre especial e receptivo. Vou fazer o seguinte, nessa noite, primeiramente eu estou aqui na Torres Story, nessa loja de moda aqui de Lagoa Nova. Quero abraçar minha querida e amiga Vanderleia, abraçar o Torres, abraçar também a Silvana, que faz parte aqui da família da Torres Story. Estou também numa gentileza da N5 Telecom, através da PH Cartuchos e Informática, do meu querido Paulo Henrique, é o representante aqui de Lagoa Nova, da N5 Telecom, e também da Clínica Santana, na cidade de Currais Novos. A Clínica Santana, que cuida da saúde do povo seridoense. Por que nós subimos a serra para o 30 Minutos esta semana? Por um motivo bem especial. Aqui tem uma pessoa muito inteligente, muito esforçada, uma mulher muito trabalhadeira. Ela é escritora, é poeta, chamá-la de poeta, viu? Você está vendo a descrição aí que eu não coloquei poetisa. Ela vai explicar porque o nome está sendo aí descrito como poeta. Boa noite. Boa noite. Ela é Paula Belmino. Meu nome é Paula Belmino. Para mim é um prazer, né, estar falando de algo que eu amo, que é a poesia. E poeta, porque poetisa é o feminino de poeta, mas poeta por natureza, de amar a poesia, de ver tudo que a gente se encanta, a palavra, a natureza, os animais, viver a poesia da vida, é ser poeta. Eu vou fazer o seguinte, você que está assistindo o nosso vídeo agora, nesse exato momento, convido você a interagir. Vem aqui nos comentários com as seguintes provocações. Este ano, nós estamos aqui no mês de agosto. Você já leu quantos livros? Anote, se for, não li nenhum, coloca 0. Se leu um livro, coloca aí 1, 2, você que vai participar, interaja comigo também. E de qual cidade você está nos assistindo, de qual cidade você está nos acompanhando. O nosso papo hoje vai ser muito interessante. Você vai gostar de poder assistir o nosso 30 minutos de conversa. Paulo, estou aqui com vários livros. Alguns deles. Alguns deles, né? Vários para mim e alguns para você. Aqui tem livros que foram escritos pela Paula Belmino. Isso. Desses aqui. Desses aqui todos têm a minha participação. Alguns são antologias, não é? Como esse aqui, As Janelinhas Encantadas. São contos, poemas para o público infantil e eu tenho 2 poemas. O acesso e o trabalho desses livros são aonde? Quando eu digo trabalho, a chegar ao público-alvo desses livros. Na verdade, os autores se reúnem, a editora tem uma parcela, cada um faz uma parceria e tem, vamos dizer assim, uma ajuda de custo para poder publicar o livro e você recebe os livros que você quiser adquirir. E a importância da gente participar, a divulgação, e também estar protegendo o texto, né, porque vai estar com o ISBN, e também que esse livro seja alcançado em outras regiões. Se tem alguém de São Paulo que vai adquirir o livro, vai levar para uma escola, você acaba sendo líder lá também, né? E a participação de estar no livro, registrar aquilo que você escreve. Porque como eu já falei com você, né, dos bastidores, às vezes você escreve e você não vai guardar tudo que você escreve, né? Mas é quando fica registrado, está para sempre eternizado, né? Guardado. Nós vamos mostrando os livros gradativamente. Isso. E vamos conversando outros assuntos desde quando você começou, despertou para deixar tudo arquivado, tudo documentado das suas ideias, da sua visão. Acho que eu vejo um poeta, a visão, né? O sentimento. Isso. Eu vejo algo, por exemplo, que me chama a atenção. Dá um exemplo. Minha mãe pegou 2 cachorrinhos que estavam na rua e começou a adotar, não tinha como ela colocar no quintal, mas ela na rua colocava comida, colocava água, eles ficaram na calçada. E de repente a cadelinha estava, né, estava com problema, já atendeu o aborto da cachorrinha, ela adotou. Aí aquilo ali já vai me fazer um poema para a minha mãe. A minha mãe é uma salvadora de animais. As situações do dia a dia vão me inspirando, sabe? Então, tipo, eu vejo, por exemplo, um beija-flor numa flor, e isso já me encanta para fazer um poema. Eu vejo uma situação também muito triste, aquele poema de amor que você passou, né, como se diz, uma decepção amorosa se transforma em poemas. Porque a poesia não é só as coisas bonitas da vida, né? Também a poesia a gente fala
do sentimento das coisas tristes, né? De, por exemplo, algo que você sofreu. Serve para você sensibilizar alguém sobre um assunto que você gostaria de debater. E a poesia serve para humanizar. Então, todo assunto é bem-vindo na poesia, porque a palavra, ela vai curando a gente à medida que a gente vai se expressando. Então, se eu estou passando algo muito difícil, e quando eu escrevo, é como se eu estivesse tirando tudo aquilo de dentro de mim. E vai salvando, vai curando, vai libertando. E as pessoas que vão lendo vão ficando melhor, vão se expressando mais, vão oralizando, vão, de repente, dando vida a algo que estava dentro delas, podia ser escondido e causar até uma doença. Que é no caso, ó, deste livro que acabou de ser lançado, está sendo lançado essa semana no Rio de Janeiro, da minha amiga Ana Luísa Noves, é uma psicóloga do Rio de Janeiro, e ela trabalha com essa terapia narrativa, onde ela vai escrever algo com, por exemplo, um tema, por exemplo, o medo das crianças de dormir no escuro, e ela fazia os contos, e essa psicóloga me conheceu, me mandou os livros dela para trabalhar com as crianças. Então, sem eu precisar ficar falando para o meu aluno que ele não precisava ter medo de dormir no escuro, eu usei o conto. E de repente ele falava: tia, eu tenho medo de dormir no escuro. Aí de repente, mas eu já descobri como eu posso deixar de ter medo, né, tia? Eu posso confiar, escrever, eu posso, por exemplo, abraçar meu travesseiro, eu posso orar. Ele foi dizendo as coisas que ele poderia fazer. Despertou tudo isso nele. Então foi através da narrativa, dos contos. E ela me convidou para escrever tudo isso num artigo, né, um capítulo, que eu escrevo aqui: olha, os contos que me fizeram. Então eu conto aqui desde quando meu avô me contava histórias, né? A importância de você ouvir histórias, que as histórias vão lhe transformando. Você vai se achando, você vai se protagonizando naquela história, você se torna o personagem. E eu, quando era criança, eu me achava bailarina, eu era atriz, né? E hoje eu escrevo, então eu posso ser tudo isso. Eu não me tornei atriz, bailarina, mas eu posso ser nos poemas. Hoje você trabalha com a faixa de idade dos seus alunos, você é professora de qual escola aqui em Lagoa? Escola Francisco Jerônimo de Medeiros. É o estadual municipal? Municipal. Eu trabalho com crianças do 2º ano, 8 anos, né, de idade. Vamos fazer assim, me diga uma coisa, como é que está essa questão de pais contando histórias para as crianças? Você está no termo principal, que é convivendo com essas crianças. Então, hoje em dia, né, com a questão da internet, com a questão do uso das tecnologias dos celulares, a gente vê poucos pais contando histórias. É claro que existe aquele que ainda lê para o seu filho, ninguém vai dizer: os pais não leem mais, os pais não contam história. Mas como no nosso tempo, que não tinha televisão, não tinha celular, né, a gente se deitava ali, o avô passava horas contando história, hoje é mais difícil. Mas para isso, a escola precisa bater na tecla que é necessário a família na escola e a escola junto à família. Então, nesse projeto, o que é que eu faço? Eu conto essa história para a minha criança na escola, a gente faz uma dramatização, eu publico no canal do YouTube ou então no WhatsApp, tem o grupo dos pais, os pais ouvem a história. E se a gente faz, por exemplo, um fantoche do personagem, eu digo: a lição de casa é vocês contarem a história para os pais. Então, quer dizer, eu faço o inverso. Se o pai não contava mais história para o filho vai contar como foi aquela aula hoje, como foi o personagem. Então, eu acabo colocando a família em evidência dentro da minha sala de aula, mesmo que ele não esteja participando todos os dias. Está envolvendo, está usando a tecnologia a seu favor, dessa forma, né? Boa noite para você que está nos assistindo, abraçar a Glória Hélio. Boa noite, Rogério, boa noite para você, Glória. Abraçar aqui também o Francisco Alex, o meu querido Alex está lá em São Vicente nos assistindo, boa noite para você, Alex. A Rita Iracema também está nos acompanhando. Acho que teve uns comentários que eu acabei perdendo aqui quando eu estava mudando aqui o aplicativo, certo, pessoal? Mas o pessoal pode comentar novamente de qual cidade você está nos assistindo. A Glória Hélio está nos assistindo lá de Florânia, está numa cidade boa, de uma temperatura muito boa também, só diferente aqui do Lagoa, que hoje está bem diferente, viu, gente? E eu pergunto e provoco a você, quantos livros você já leu este ano de 2019? Não se sente envergonhado não, pode, se for 0, eu vou ser sincero, não li nenhum. Eu comprei livro, mas não li. Mas guardou, né? Mas guardado também faz pouco sentido, né? Mas eu sou sincera, mas na medida que eu participo e que eu vejo pessoas inspiradoras assim como você, aí me provoca para, por que não? A pessoa se terminar 2019, ainda dá tempo de eu ler 2 livros. E não importa, eu vejo muito assim, não importa se o livro
eu tenho que ler um livro de 300 páginas. Leia um poema que tenha 3 versos, mas que lhe transforme. Então, não importa a quantidade, importa a qualidade do que você lê também. Porque tem aquela questão, às vezes as escolas não têm tanto acervo, ou então a família não tem condição de comprar um livro, porque hoje a gente sabe que no Brasil livros são caros, né? Mas é um investimento. Você diz, mas um livro custa isso, mas é um investimento que vai lhe transformar. Eu tenho histórias que eu li na minha infância, que era mais difícil, a questão de livros, né? Mas eu li num livro didático que até hoje eu guardo. Então são coisas que vai marcar você para o bem, não é? Então é um investimento. E você diz, eu posso de repente ler e posso doar depois, posso colocar, como aqui tem a Casinha das Palavras. Aqui tem em frente à biblioteca, que foi um projeto, né, a Casa das Palavras do Hilder, né? Então a gente conseguiu trazer essa Casa das Palavras, as pessoas podem chegar lá, doar um livro e pegar outro para ler. Então se você não tem condição de, eu não tenho condição de comprar um livro, eu posso levar esse que eu já li, deixo lá e depois eu pego outro, né? E depois devolva, né, a casinha para estar sempre se multiplicando. Isso. Certo, abraçar aqui Josiele, Ana Beatriz. Josiele, antes de eu falar, para que eles fossem bem abertos, se leu o que não tivesse vergonha, eu tive que confessar aqui. Sim. Eu até vou lançar desafios para ele também. Então a Josiele disse o seguinte: primeiro nos saudou com boa noite para você, Josiele. Esse eu não li nenhum. O Alex também não leu nenhum, a Glória também não leu nenhum esse ano ainda. Mas quem sabe no próximo ano, em que a Paula esteja fazendo o lançamento de um novo livro, a gente não possa estar aqui contando uma história diferente, falando que nessa conversa, nessa entrevista inspiradora, nós acrescentamos aí mas é bom saber de vocês, viu? Vamos lá interagindo. E de qual cidade você está nos assistindo? Falando instigando você, já que no próximo ano possamos estar aqui, né? Sim. Falando de uma novidade. Esse livro aqui é novo, super novo. Isso, super novo. Lançado ainda, nem chegou em todos os lugares, não é isso? Esse é o meu livro infanto-juvenil, mas que pode ser lido por qualquer pessoa, por qualquer idade. Não tem, é só a criança que pode ler. É uma coletânea de poemas, onde A Menina que Sabe Chover foi publicado pela editora Inverso, todo ilustrado no Japão por Francisco Dan. Ele é um artista, né, cearense, mas atualmente mora em Tóquio, no Japão, e ele ilustrou. E você vê que tem poemas curtos, tem poemas maiores. Então, eu brinco com a poesia como se fosse a chuva que o sertanejo tanto anseia, mas que essa chuva que é da água, que também brote na gente, o sentimento da gente ler, de gostar de ler. Essa menina, ela de repente descobre nos livros da escola a importância da água, ela descobre que ela precisa ser curadora dos rios, que ela precisa ser amiga da natureza. E essa menina, ela vai, por exemplo, se ela diz, tempestade vem. Se tudo virar terra, seja semente, né? Você vai entender que tudo na vida hoje pode estar difícil, mas seja uma semente, né? Aí você diz assim, para o próximo ano alguém lê, mas dá tempo de ler ainda agora 1 minuto, né? Então, leia uma página por dia e de repente você vai ter descoberto que vai poder ter lido muito e aquela leitura também servir para ali transformar e você ser uma semente de bons frutos, né? Através da poesia. E este livro, ele conta, por exemplo, fala da natureza, fala da caatinga, fala da questão, por exemplo, dos animais da fauna, né? Do nosso sertão. E tem 2 poemas desses que são musicados, que é A Chuvinha Plink Plonk e Chuva no Sertão. Foi musicado pelo meu amigo José Garcia. E essa Chuva no Sertão, esse livro já tem encantado as crianças, inclusive escolas de Natal tem usado para fazer festa junina, o projeto todo da escola com a festa junina com esse livro. Nossa escola aqui, a professora Albanita, na minha escola, também utilizou o livro. O poema Chuva no Sertão inspirou ela para trabalhar sobre o arraiá do sertão. E as crianças dançaram. E nesse poema, Chuva no Sertão, fala sobre a xanana, que é uma flor resistente, que nasce no terreno baldio, onde ninguém dá muito valor. E por que eu escolhi a xanana? Porque ela, justamente por não ser algo que precisa de tanto cuidado, mostra que a gente pode estar até de repente na sarjeta, mas a gente precisa brilhar, perfumar, iluminar e encantar a vida das pessoas. Então a xanana é um símbolo de resistência, símbolo do sertão. Pela lei, por exemplo, de Natal, ela é símbolo da cidade de Natal, por lei.
Então eu escolhi a Xanana e a menina que ficava todo dia na janela, chorando, orando, pedindo a Deus para a chuva chegar. E por incrível que pareça, toda vez que a gente fala nesse livro ou que a gente lê, chove. Por isso que você veio com a chuva. Tá vendo? Tudo se encaixando, viu, pessoal? A Glória está dizendo que em Floriano está um pouco frio. Que bacana, né? Melhorar um pouquinho essa temperatura daí. Certo? E mais uma vez registrar, eu estou aqui na loja Torres Story, aqui em Lagoa Nova. Estou conversando aqui no 30 Minutos com a minha querida autora, que é que eu coloco mais aqui? Professora, poeta, uma pessoa... Como é que você arruma tempo para escrever? A gente está falando de ler, você já está na fase de escrever. Isso, olha, eu tive um avô que sempre contou muita história, aquelas histórias de Trancoso, encantadores, que era da tradição oral. E eu me alfabetizei praticamente assim sozinha, minha mãe era professora, e ela me levava, vamos dizer, quando ela podia ir para a escola, e eu ia, acho que aprendendo, né? Eles eram analfabetos, meu avô e minha avó, mas tinha cordel em casa. Então eu fui lendo aqueles cordéis, fui lendo, por exemplo, os livros da minha mãe didáticos, que nessa época não tinha tantos livros literários. E eu procurava principalmente, ela tinha um curso que chamava Logos 2, esse curso ela fazia, e eu tinha os de língua portuguesa, e eu procurava os de língua portuguesa para ver os poemas. Então, Castro Alves, Manuel Bandeira, era algo que na época era muito interessante e eu me encantava. Tinha uma história do Érico Veríssimo que falava do sapato ferrado e da sandália veludo, né? Que era uma fábula. Então, tipo, tudo isso eu guardei. Eu era criança, né? Então, depois eu fui sendo, por exemplo, adolescente, mocinha, eu registrava. Se eu ia para uma festa, aí me apaixonava por não sei quem, escrevia como se fosse um poema. Então, ninguém entendia. Eu ou alguma amiga que sabia, entendia que aquilo tinha sido algo vivido. Então a minha poesia é realmente realista, o que eu escrevo, o que eu vivo. Claro, o que eu vejo, mas principalmente o que eu sinto. Não é nada totalmente fingido, como o poeta diz. O poeta é um fingidor, né? Mas eu finjo, mas também eu vivo. Você teve uma oportunidade de passar 8 anos de sua vida fora, né? Em São Paulo. Em São Paulo. Mas você já escrevia nessa época? Inclusive foi o meu primeiro livro, assim, livro lançado, porque já tinha muitos textos, mas assim, nas redes eu tenho um site chamado Recanto das Letras, que eu sempre publico lá, estou sempre publicando. Eu já publicava e, vamos dizer, já escrevia em agendas. Naquele tempo, em vez de ser um diário, eu pegava uma agenda e escrevia diariamente. Então, lá eu tive a oportunidade de lançar um livro que chamava Textos Seletos e Livro de Família. Então teve um evento com outros escritores. Foi a primeira vez que eu tive aquele momento assim, ter o livro na mão, como um filho para pegar, e ter o meu conto de família, que era da minha família, né? Tipo assim, a realidade que eu vivi, que eu sofri um acidente, perdi um filho. Então, de repente, tudo isso eu contei nessa história. Quando eu tive a minha filha, que foi tipo um milagre, eu escrevi um poema, que foi o primeiro poema que chama Pedacinho do Céu, né? Que fala de uma nuvem de algodão, o anjo tocou seus braços e caíste em minha mão. Então, eu vou falando de algo que eu vivi e que o poema se materializou. Então, a gente diz, a poesia é o que você vive e o poema é quando você escreve, ele se materializa. Então, ele foi para esse livro e aí em São Paulo eu lancei esses dois e, de repente, já tive esse contato e fui conhecendo escritores, fui fazendo amizade. Levava um escritor na escola, lá em São Paulo, eu trabalhava na rede estadual e municipal, eu já tinha esse contato, eu amava a Casa das Rosas, os ambientes, as livrarias, então era algo tipo que você acha intocável, mas que em São Paulo, por ser uma cidade grande, né, você tem mais contato. E aqui eu não posso deixar meus alunos à mercê de achar que um escritor é algo que está intocável. Então, a gente tenta, por exemplo, aproximá-los. Eles não podem ir ao autor, eu uso a internet. O autor manda um recado, manda uma carta, manda um áudio, a gente lê com eles, a gente vê o áudio, a gente depois grava uma mensagem para o autor. Então eles se aproximam mais. É tanto que eles na escola já sabem, nós estamos lendo o poeta José de Castro, a poeta Rosiana Murray. São autores que para eles já são muito íntimos, sabe? Miriam Leonila, que também é uma amiga da editora Inverso, que foi quem publicou esse meu livro. Então tem alguns autores que já são nossos parceiros, como se fossem da nossa casa. E você faz tem esse contato, aproxima eles com seus alunos. Lalau e Laura Beatriz, e Eloy Bocheco, esses três que inclusive eles fazem aqui a 4ª capa do meu livro.
É Rosiana Murray, do Rio de Janeiro, Lalau de São Paulo e Eloy Bocheco de Santa Catarina. E o meu livro é apresentado pelo grande escritor José de Castro, que mora em Natal e que sexta-feira passada veio visitar a Lagoa Nova. Então, para mim é uma honra, né, poder fazer isso. Muito bem, você faz com muita paixão tudo isso, né, Paula? Vamos lá, nós falamos desse livro, falamos desse outro aqui. Falamos da sua participação nesse daqui? Sim. Nos contos, né, que me fizeram na antologia. Nesses outros dois. Esse aqui é também uma antologia com vários escritores do Brasil, né? E nessa antologia eu tenho uma participação com 2 poemas, que um deles também foi musicado, se chama Asa de Borboleta. E ele foi musicado pelo músico José Garcia, não é? E José Garcia trabalhou esse poema com os alunos do Mais Alfabetização no Centro Rural aqui. A minha amiga Ivanilda, professora, né, diretora do Centro Rural, e Márcia, eles fizeram esse trabalho e as crianças conheceram não só esse, mas outros poemas meus que nem estão em livros. Então as crianças, eles fizeram paródias, eles se vestiram de jacaré, era um poema do jacaré, se vestiram. Eles vivenciaram, que é o prazer vem por isso. Não de você ler como antigamente se lia para escrever um relato, um registro, uma resenha, mas para vivenciar. Desde, claro, quando você vai ficando mais maduro, né, vai exigir mais. Mas na infância, começar a vivenciar essa poesia, né, de se transformar no personagem, de fantasiar, de brincar com as palavras. Então eu vou ler aqui rapidinho, ó, que eu quero ser essa borboleta sempre. Asa de borboleta. Na asa da borboleta voa a primavera. Um elo entre rosa e amarelo, recortes geométricos, liberdade celestial. Na asa de leve bordado, flores ancestrais, um tempo eterno de segredos e impressões. Na asa da liberdade, uma borboleta vai ao encontro de sonhos do amor, voa em busca da paz. Muito bom, viu? Então, que a gente possa voar sempre em busca dessa paz que começa dentro da gente, né? Vocês, e as guerras fora do Brasil e essa violência. Mas se cada um de nós encontrar paz, que seja na poesia, na literatura, a gente vai transformar o outro, né? Porque aí eu vou tanto falar de coisas boas que de repente você se encanta e começa também a ter o pensamento positivo, né? De que pode melhorar, não é? Muito bem. Mas ficou muito legal, viu? Só tem acesso a esse seu material somente em livros? Vou puxar agora para a internet. Não, tem o site Recanto das Letras. Ele é alimentado por ti ou é um grupo? Não, é assim, é um site que todo mundo pode ter uma página e publicar. Então eu publico sempre. Eu escrevo, tem um blog chamado Poesia do Bem. Que também é desse mesmo formato. Desse mesmo formato, então lá eu publico assim, vamos dizer, as aulas, um poema, eu participo com outros amigos, por exemplo, blogueiros, a gente faz uma blogagem coletiva, eles colocam uma imagem ou uma palavra e você tem que usar a criatividade e de repente outro vem também, comenta e a gente vai dividindo esse mundo virtual para fazer com que a poesia chegue a todos, né? E a gente vai, por exemplo, alimentando o blog, vai alimentando o Instagram também hoje, né? Que eu também publico os poemas, aí de repente o povo já conhece, uma amiga minha me mandou hoje uma foto de um camaleão. Disse, já vou utilizar para escrever um poema. Então, ela me mandou a foto, eu que sabe, lembrei de você. Aí eu escrevo e publico lá, e querendo ou não, alguém vai ler o poema, né? Muito bom, viu? Sobre os livros, tem algum evento aqui que possa ter a exposição desses trabalhos? Tem outros autores aqui em Lagoa Nova, não tem no município? Tem, assim, que inclusive eu sei que agora a filha de Dona Angelita, né, lançou o livro. Tem o poeta Chagas Gomes, né, que eu conheço, eu não sei se ele já tem um livro publicado, é uma antologia, que é Celebrando o Nordeste. Então, assim, quando eu lancei o meu, eu fiz um evento para os amigos, mas o meu intuito é chegar principalmente nas escolas. Mas é claro, eu quero alcançar a todos, que todos possam ler. Então, assim, seria bom que a gente tivesse mais momentos, né, de encontro com os leitores, que o leitor viesse até a gente fosse até o leitor. Então, às vezes, as escolas me convidam, eu vou na escola, converso com as crianças. Já fui, por exemplo, a semana passada na escola da Algisa. Eles estão se preparando para escrever a Olimpíada da Língua Portuguesa, então fui falar de poesia com eles. Então, é um momento assim, muito gratificante. Eu fui na escola Cícero Romão também, então as escolas estão sempre fazendo esse trabalho de levar o autor junto das crianças, porque eles acham que a gente é milionário. Né?
Imagina, despertando a imaginação dele, né? Esse aqui é diretamente de Paula Belmino. Isso. Bem Poesia. Então, esse aqui é uma coletânea de todos os meus poemas que também tinha lá no blog, né? Então, aqui eu falo de tudo. Falo de amor, falo de crianças, falo de avós, falo de se as pedras falassem. Não tem aquele ditado de se as pedras, né? As pedras falam. Aí tem falando a questão de, por exemplo, o querer do amor, tem orações, sabe? Eu vi que tem aí crianças, vi que tem avós, mas vai ter pai? Pai, olha... Só faltou o pai. Acho que talvez seja, vamos dizer, algo da sua vida. Olha, a gente escreve o que a gente sente. E muito tempo eu tive, assim, um problema que meu pai não era tão presente. Era assim, ele vivia com a gente, mas não era um pai amoroso, não era um pai que conversava com os filhos, era um pai que batia. E antes de eu ser o que eu sou hoje, eu tinha adolescente, aquela revolta, aquela raiva eu sentia do meu pai. Depois eu fui amadurecendo, eu entendi que ele era daquele jeito pela criação dele, né? Então eu entendi isso e resolvi talvez com a poesia, mas eu não conseguia escrever tantas coisas para os pais. Eu escrevo para os pais no sentido do pai da minha filha. Mas aí quando, por exemplo, depois, já velho, que eu consegui olhar nos olhos, que eu não olhava nos olhos, não conseguia falar com ele, ele se separou da minha mãe e tudo, foi morar em outra casa, ele já bem de idade, aí de repente eu escrevi tudo que eu sentia, numa crônica. Então assim, no livro não aparece tudo isso, mas nos sites, no Recanto das Letras, encontra, sabe? Inclusive, assim, tem alguns textos que vão para livros didáticos, que são... Por exemplo, a Editora Moderna agora tem um livro Sete Brasil, que tem um poema meu. Eu falo de educação, de alfabetização, todos os temas. Tem inclusive aqui que é um presente para a minha madrinha, ela mora aqui em Lagoa Nova. Então assim, eu registro tudo com a poesia. Então aquele sentimento que na época ainda não estava tão bem arrumado, talvez não tenha saído no livro por isso, né? E é a habilidade, né? De arrumar, de organizar tudo isso. Que era o sentimento. Eu não poderia falar algo que eu não viveria, ia ser mentira, né? Falar do amor de um pai que talvez ele me amasse do jeito dele, mas eu queria que fosse mais. Eu me comparava àqueles filhos que, por exemplo, o pai colocava no colo, que abraçava, que beijava, e eu nunca tive um abraço de um pai. Nunca tive. Então, por isso que eu uso hoje a poesia, para que essas crianças, talvez, que vivam a mesma situação que eu, elas sejam alimentadas pelo amor e elas entendam que o pai dela talvez não o abrace, é porque ele não foi acostumado a abraçar. Não é porque ele não queira abraçar ou porque ele não gosta do filho. Não sinta a necessidade também de um abraço? Exatamente. Né? Até porque você sabe que aqui no Nordeste, como é a criação, né, dos mais antigos, como eram os pais, eles eram acostumados a trabalhar na roça e até as filhas mulheres precisavam fazer isso. O meu ele queria que nós fizéssemos, só que minha mãe, professora com a visão, ela nunca permitiu que a gente fosse trabalhar na roça, ia para a escola. Então a minha mãe tem 70 e poucos anos, 40 e tantos anos que ela trabalha como professora no município, ela se aposentou, fez outro concurso, ela conta história nas escolas, o prazer dela é a educação. Então assim, você vê que tudo e toda a minha vida está relacionada com a literatura, com a poesia, com os contos, né? Então, assim, eu não poderia deixar de fazer isso com meus alunos. Não eu seria aquela pessoa que está na escola só para trabalhar. Eu não quero trabalhar, eu quero transformar os alunos através da poesia dos livros. Né? E está conseguindo, né? Aos poucos as sementes, né? A sua parcela de dentro do tempo também, né? Na medida que você tem ali alunos que dividem para 4 professores, um exemplo, né? Então você só teve uma parcela. Mas vamos lá, para a gente finalizar, o que é que você recitaria desse aqui? Do bem poesia? Eu ia pedir dos pais, né? Por ser a semana para os pais. Mas busca outro que você acha que seja interessante. Olha, já que no caso fala de pais, né? E tem tanta gente sem pai, ou então hoje a gente sabe que as famílias estão diferentes, eu vou ler isso aqui, Para Colar um Coração Quebrado. Certo? Para colar um coração quebrado. Para se consertar um coração quebrado, é necessário jeito e cuidado, um pouco de fé e esperança. Doces lembranças contadas com doces histórias, ao pé da cama, feito oração, um livro de uma boa memória. Poesias que rezam a infância, as brincadeiras, o tempo de outrora, feito desenhos numa folha de papel para registrar sua história. Para colar um coração quebrado pela dor, um beijo de amor, um abraço, um cafuné,
Um conselho bem dado junto a uma xícara de café ou um chá que acalme os nervos, com perfume que acalme o coração, traga doces recordações. Para colar o coração quebrado é preciso atenção, uma conversa ao pé do ouvido, um estender de mãos, ombro lado a lado, um aperto de mão a ofertar a quem sofre uma canção de paz, de acalanto, cheia de poesia. Para colar um coração quebrado, um bom dia, um sorriso, um amigo. E um livro que cura as feridas e traz paz à alma. E no rosto feliz há formoseios e remédio para o ferido coração. Para colar coração quebrado, fantasia, alegria, imaginação, amor, amizade, poesia, encantamento, oração e uma canção que transforme o momento. Muito bem. Então? Eu vou ter que fazer uma foto disso aí para depois colocar no meu Instagram também, viu? Deixa guardado essa parte aí, viu? Olha, eu quero agradecer gentilmente mais uma vez a Torres História, que me recebeu muito bem aqui em Lagoa Nova. Silvânia, que trabalha aqui, muito gentil, dedicou o seu tempo para vir nos recepcionar e cedeu espaço também. Abraçar a Vanderleia, da loja Vanderleia Variedades, lá de Florânia, o Torres. Agradecer também ao Paulo Henrique, representante da N5 Telecom, aqui em Lagoa Nova, e a Clínica Santana. E agradecer a você por dedicar esse tempo em uma entrevista tão... como é que se diz, inspiradora como essa nessa noite. Muito obrigado. Eu agradeço, né? É necessário, mais que urgente, que a gente possa transformar as pessoas, né? Pelas coisas boas. Por isso que meu livro se chama Bem Poesia. E o blog Poesia do Bem. Vamos lá. O pessoal que estiver em casa depois pode visitar lá, vai na net, ou então, como faz o acesso a esses livros? Os livros, quem quiser, né? Eu tenho alguns à venda. Inclusive esse aqui, o novo, mais novo, né? E aí se encontra à venda na loja Americana, na Amazon, no Shoptime, mas eu tenho alguns, às vezes as pessoas querem, podem até pedir, eu mando pelo correio, né? Então, assim... E como ter acesso a elas? Simples, nas redes sociais. Nas redes sociais. Aqui no Facebook, no Instagram, vai encontrar os contatos. Então, para que todos nós possamos ser a menina que sabe chover. todo mundo pode saber fazer chover. Muito bem, obrigado. Viu? Obrigada. Obrigado, Ricardo Design, também, por ter nos acompanhado, ter dado essa colaboração. Valeu, gente.